Olá pessoal, o professor Éder está gravando esse vídeo para falar das atividades de sexta-feira, dia 16 de abril. Bom, hoje nós teremos em língua portuguesa o livro Aprender Sempre, muito importante o vídeo em língua portuguesa de hoje. E em matemática a gente vai continuar a sequência 21 com a atividade 21.4. Vamos olhá-las mais de perto? Na página 25 de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, que vai aparecer aqui embaixo, a gente vai começar a planejar a nossa escrita do conto. Nessa aula você vai fazer um planejamento para apoiar a escrita do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Número 1. Depois de ouvir a leitura do conto Os Sete Cabritinhos, feita pelo professor, vamos preparar a reescrita. Para isso, você, junto com sua turma, fará uma planificação do texto, escrevendo a lista de episódios na ordem cronológica da história. Cronológica quer dizer na ordem do tempo, que aconteceu primeiro, em seguida, até o fato final. Esse planejamento apoiará a escrita do texto e ajudará as duplas a não se esquecerem de nenhum episódio da história. Se a gente estivesse em sala, a gente faria em dupla. A gente está impossibilitado de estarmos juntos. Então, o que vocês vão fazer? Vejam só. Cada linha dessa, a gente vai colocar os episódios principais que aconteceram na história. Atenção, não é para escrever a história de novo, é só para a gente se lembrar da sequência dos fatos. Então, primeiro, qual foi o primeiro acontecimento relevante na história? Vocês se lembram? Já vou dar uma pista então. A primeira coisa que acontece é uma apresentação, né? O autor começa contando sobre a cabra e os cabritinhos. O segundo acontecimento dessa história vai ficar aqui na linha 2 e é as recomendações que a cabra dá para os filhotes. E assim, chegamos ao 3. O terceiro acontecimento é que o lobo tenta enganar os filhotes e ele é descoberto. Então vejam, dei os 3 primeiros itens para vocês aí. Então é só uma frase para lembrar do acontecimento. Apresentação da cabra e dos cabritinhos, no número 1. No número 2, recomendação da cabra para os cabritinhos. No número 3, tentativa do lobo que foi pego pelos cabritinhos. Da maneira como você conseguir. É só uma frase e para que isso serve? Porque depois, quando nós formos fazer a escrita coletiva do conto, a gente vai usar esses acontecimentos e aí sim escrever, detalhar, usar a linguagem de contos, marcadores temporais, se preocupar com a repetição de palavras e tudo mais que a gente sabe que uma boa escrita precisa. Então nós temos aqui, ó, até a linha 13. A gente pode aí elencar 13 acontecimentos, pode ser um a menos, um a mais. Agora a gente vai dar um pulinho lá em matemática. Estamos na página 40, atividade 21.4, e aí tem uma malha quadriculada com umas continhas já montadas, aí prontas para vocês executarem. O número 1 diz o seguinte: para a sua turma ficar craque nos cálculos de adição, a professora Amália sugeriu que fizessem os cálculos usando o procedimento de Silvana. Faça você também. Qual que era o procedimento da Silvana mesmo? Vamos retomar? Lembra dos 3 procedimentos? Olha o da Silvana aqui, ó. Então, é esse procedimento aqui, que é aquele que a gente chama de algoritmo. Então, nesse procedimento, é muito importante a gente somar sempre a unidade com a unidade, a dezena com a dezena, a centena com a centena. Os números têm que estar muito bem alinhados. Tem uma outra coisa que é importante que vocês prestem atenção. Observem que cada número está em um quadradinho da malha. Portanto, se numa dessas somas aqui a quantidade der mais do que um algarismo, por exemplo, vou adiantar uma aqui, ó, 91 mais 54. Então, eu sempre começo nesse tipo de conta, no algoritmo, pela unidade. 1 mais 4, 5. Veja, o 5 é um algarismo só, então tudo bem, ele continua aí. E aqui, 9 mais 5, se a gente for contar, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 14 eu não posso colocar os 2 algarismos aqui. Então, a gente faz assim, ó, coloca um aqui no da centena e o outro aqui, ó. Depois, a professora Amélia propôs um desafio de achar outros resultados dessas outras adições. Então, observem que agora nós temos números um pouco maiores. Então, nós temos a casa da unidade, como sempre tínhamos, a casa da dezena e agora aqui, ó, a casa da centena também. Quando vocês forem somar um número e ele por um acaso der mais do que o algarismo
logaritmo que cabe na casinha dele, vocês vão ter que usar um recurso que é o seguinte. Vou fazer a primeira aqui com vocês, ó, que isso vai acontecer. 5 mais 6. 5 mais 6 dá 11. Veja, aqui só tem um quadradinho para pôr 5 mais 6. Então, o 11, o 1 da unidade, vai ficar aqui. E o outro 1 formou uma dezena, não é? 11 não é 10 mais 1? Uma dezena mais uma unidade? Então, esse 1 a gente diz que sobe, que vai aqui, ó, para ser somado junto com as dezenas. Aí eu somo 1 mais 2 mais 4, que vai dar 7. E esse 1, somando quando não tem nada, a mesma coisa que tivesse 0, fica 1 mesmo. Então, ó, já entreguei mais uma de lambuja para vocês, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estudem e a gente se vê em breve. Um abraço, bom fim de semana. Tchau.